Olá, gente. Espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, para que nossa aula seja bem aceita, seja bem compreendida por vocês, porque quando a gente está bem fisicamente, quando a gente está bem de saúde, o bem-estar físico, social, mental, então a gente trabalha melhor, a gente compreende melhor as situações e facilita que a gente compreenda também esse negócio aí chamado de ensino médio à distância, como vocês estão fazendo, tá? Que será um trabalho árduo, um trabalho que vai cansar vocês, vai cansar a gente aqui em casa, para fazer essa preparação de aulas e tornar o ambiente de vocês o menos cansativo possível. Vai ser muito difícil fazer isso, tá, gente? É muito cansativo, é muito estressante. Quando a gente está assistindo qualquer vídeo, beleza, porque são vídeos curtos, tal, mas a gente não pode trabalhar informações didáticas como essa, trabalhar os conteúdos de biologia das diversas disciplinas de uma forma bem simples, bem curta, sem que tem que se estender um pouquinho mais, tá? Não tem para onde correr. Então, tomara que vocês tenham paciência de assistir essas aulas que eu preparo até o final delas. Se surgirem dúvidas sobre conteúdo, não tem problema, manda o questionamento que, assim que for possível, eu mando a resposta para vocês, tento explicar da forma mais qualitativa possível, certo? Não importa a quantidade, o que importa vai ser a qualidade da explicação. Lembrando que a gente está falando sobre, para vocês da turma do terceiro ano, a gente está falando sobre os tipos básicos de reprodução sexuada, reprodução assexuada, como é que acontece cada uma delas, quais são as diferenças entre elas e os tipos específicos, os tipos especiais de reprodução sexuada e reprodução assexuada. Então, na aula anterior, eu fiz um comentário a respeito exatamente dessa diferença. Da diferença da reprodução sexuada, aquela na qual ocorre a mistura genética, fazendo com que os indivíduos que surjam desse mecanismo de reprodução apresentem características distintas, sendo diferentes entre si. Na reprodução assexuada, é exatamente o oposto, tá? Por isso que a gente explica primeiro sexuada, porque assexuada é uma negativa. E aí, na reprodução assexuada, você tem a necessidade obrigatoriamente de um indivíduo participando do processo. Na sexuada, não é obrigatório ter dois, certo? Como muita gente pensa. Que tem que ter mistura genética de uma forma em algum dos trajetos dos processos. Na reprodução assexuada, um indivíduo só faz o mecanismo e gera indivíduos geneticamente iguais, geneticamente idênticos. Pode ser até fisicamente diferente, mas geneticamente eles vão ser iguais. Por exemplo, quando você coloca uma muda de planta em que você fez um corte do caule e propagou, ou seja, fez a propagação vegetativa, então os indivíduos vão ser geneticamente diferentes. Mas um pode ter mais luz, outro pode ter menos, um você pode cortar, fazer uma poda, certo? E aí, fisicamente, elas vão ser plantas diferentes. Uma vai ter mais adubo, outra vai ter menos adubo, o solo vai ser mais rico, o solo vai ser mais pobre, tá? Um vai ser irrigado melhor, o outro vai ser irrigado um pouco pior. Então, a partir do momento em que a planta vai crescendo, ela vai assumindo características físicas diferentes. Isso daí acontece até, por exemplo, na formação dos genes idênticos, que a gente vai comentar ainda nessa aula. Bom, mas aí o último tópico foi sobre as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Então, qual seria a grande vantagem? Tanto a vantagem quanto a desvantagem, elas pesam em cima da característica da reprodução assexuada, que é formar seres iguais, idênticos, geneticamente idênticos. Como assim, nesse sentido, sobre o mesmo ponto? Bom, vai depender muito do ambiente em que o indivíduo está inserido. Se você tem um grupo populacional, tá, de uma determinada espécie, e que ela está dentro de uma condição ambiental que favoreça as suas características genéticas, não mudar suas características genéticas seria vantajoso. Então, desde que o ambiente seja favorável. Então, ela vai reproduzir mais rápido, tá? Porque a velocidade de reprodução assexuada é maior. No caso das plantações, que você pode fazer uma seletiva de características, ou seja, os melhores espécimes você recolhe
corta, fragmenta e propaga. Então, você tem possibilidade de, assim, obter uma produtividade maior. Tá? Algumas formas bacterianas, além de reproduzir de forma sexuada por bipartição, elas também desenvolvem um outro tipo chamado de esporulação ou endosporia. Nesse caso, não é necessariamente um aumento rápido do número de indivíduos. Ele só acontece quando o ambiente ele não é propício para a reprodução assexuada por bipartição. Então, ela sofre uma divisão múltipla dos núcleos, ou do material genético, né, porque a bactéria não tem núcleo, e aí esse material genético vai ser envolto numa capa protetora que representa o que a gente chama de esporos, uma célula de resistência. Então, nesse caso, é para conferir resistência. Então, eu fui indicando cada um dos tipos de reprodução, a regeneração que pode ser considerada, pode, não é que vá, pode ser representado reprodução assexuada, desde que forme um novo indivíduo, como acontece, por exemplo, na planária, que regenera facilmente, até ela sofre a fissão, né? Que é a separação, como se fosse uma bipartição. Mas as estrelas do mar, elas, se você fizer um corte na estrela do mar e ela pegar um canal, que a gente chama de canal circular, esse fragmento todo vai ser reconstruído e os membros, os braços da estrela do mar, a gente chama assim, vão ser reconstituídos como um todo, formando um novo indivíduo. A estrela do mar que pega um pedaço dos seus 5 braços, ela reconstrói, e aquele pedacinho que ficou o canal circular, ele reconstrói também. E aí você vai ter a formação de uma estrela do mar nova, mas com o mesmo padrão genético, até porque não teve separação, ela reconstruiu a estrutura corporal. Tá? Então, tem essa condição aí da reprodução por regeneração. Então, qual seria a desvantagem para esse mecanismo de reprodução assexuada, de acordo com o que eu falei na aula anterior? A desvantagem vai ser que, se o ambiente for desfavorável e ela dentro daquela população não tiver variação, não tem como selecionar alguns. Ou todos vão ser selecionados, ou todos serão eliminados porque apresentam as mesmas características que tenderiam a ser benéficas ou tendem a ser ruins, desfavoráveis. E aí não tem como manter o padrão, não tem como deixar descendente, não tem como manter a espécie, e toda a população seria eliminada de uma vez só. Então, quando você faz, por exemplo, uma plantação no laranjal, acontece aquela infecção por um determinado fungo que provoca uma espécie de uma ferrugem na folha da planta. Aquelas laranjeiras, grande parte delas são formadas por propagação vegetativa, enxertia. Então, você planta um enxerto, rapidamente ela cresce, rapidamente ela reproduz. Tá? Então, o tempo de reprodução é rápido quando você faz o enxerto, porque ela já é uma planta adulta, ela já é uma planta que tem possibilidade de gerar flores, ela não tem que passar pela etapa de desenvolvimento, como acontece quando você planta uma semente. E, nesse caso, quando ataca uma das plantas e ela desenvolve esse fungo, ou um outro qualquer parasita, ele vai se espalhar naquele grupo por inteiro, porque não tem resistência. Não há variabilidade para que algumas desses indivíduos, desses espécimes, eles tenham a resistência e aí reproduzem e mantêm a resistência para a prova. Então, se uma praga atacar em todos os outros indivíduos tenderão a sofrer esse ataque, porque tem as mesmas defesas, mas também tem as mesmas fraquezas. Certo? Então, foi aí exatamente onde eu parei. Então, onde é que a gente começa hoje? De onde é que a gente reinicia? A gente inicia falando da reprodução sexuada, que é simples, quando tem mistura genética. Como vai acontecer essa mistura genética é que a gente vai tentar identificar as diferenças. É necessário ter 2 indivíduos? É necessário ter um macho, ter uma fêmea? É necessário ter uma produção de gametas? É necessário e obrigatório ter uma fecundação? Não, não é. Certo? Não há obrigatoriedade para que aconteçam esses eventos. É claro que o principal método de reprodução sexuada é aquele que necessita de 2, que necessita de sexos distintos, que necessita de gametas, que necessita de fecundação. Ou seja, o principal método é o da fecundação. No entanto, existem variações desse método de fecundação, existem variações de método reprodutivo que são considerados como reprodução sexuada. Alguns autores colocam como reprodução, outros colocam como meios de recombinação. Como no caso
das bactérias que sofrem a transdução e a transformação, certo? Que é receber DNA do meio ou sofrer a transferência de um vírus que faz a transferência genética de um DNA que está perdido, de uma bactéria que ele matou, ficou o fragmentozinho, transfere, e aí a gente tem a transdução bacteriana e a transformação. Ele pega fragmento de DNA do meio, assimila, e esse DNA vai fazer parte de um DNA extra que nós chamaremos de plasmídio, poderia ser esse tipo de fragmento. Então, nesse caso, não é dois indivíduos que entram em contato ou que acontece uma modificação dentro do próprio indivíduo, ele é assimilado. Então, por isso que eles chamam de mecanismo de recombinação. Por quê? Porque reproduzir, o conceito de reprodução é gerar novos indivíduos. Só que, por exemplo, quando uma bactéria, que é uma célulazinha só, ela recebe um DNA, ela não gerou um segundo indivíduo, mas ela não é a mesma coisa agora. Ela é um novo indivíduo, então um processo que gerou um novo indivíduo, porque ele está geneticamente diferente. Ele assimilou um DNA que foi do meio e, nesse caso, alterou todo ou parte do seu padrão. E agora, por exemplo, uma bactéria que sofria a ação de um antibiótico, que poderia ser um bactericida para ele, nesse caso, ele pode assimilar um fragmento genético que neutralize a ação daquele antibiótico, daquele bactericida, e aí ele pode se desenvolver e reproduzir de uma forma natural, certo? Então, apesar de que o DNA vem do meio, o DNA vem do vírus, mas como ele teve a modificação, eu particularmente considero como um mecanismo sexuado de variabilidade, portanto, de reprodução. No entanto, o principal modelo, o principal método de reprodução vai ser esse aqui. Desculpa, aqui está no slide ainda da desvantagem, né, que foi onde a gente parou na aula anterior, que formam ser geneticamente idênticos e tal. Então, a gente tem aqui reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, então, é a mudança genética. Tem que ter variação genética no final do processo. Como vai acontecer essa variação genética? Aí a gente não tem uma forma única dela acontecer. Então, por exemplo, a gente tem o caso típico, que é a fecundação, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, mas aí tem a partenogênese, a gente tem a pedogênese, a gente tem a neotenia, a gente tem a conjugação, que pode ser em bactéria, pode ser em paramécio, são dois grupos de indivíduos unicelulares, certo? A bactéria é aquele indivíduo procarioto, e o paramécio é um protista ciliado, que ele tem uma estrutura celular bem característica, com cílios que permitem movimentação. Ele apresenta um citóstoma, um citopígio, e uma citofaringe, que é para que ocorra a entrada, passagem e, após a digestão, a saída dos restos digeridos da alimentação. Ela tem dois núcleos, um núcleo grande e um pequeno, que é o macro e o micronúcleo, e apresenta um vacúolo pulsátil para eliminar o excesso de água que entra por osmose, Porque geralmente quando ela está em um meio menos concentrado, que é o meio de água doce, a água vai tender a entrar, como ela não tem membrana, o paramécio, a célula não tem a parede celular para resistir, então ela vai ter que jogar o excesso de água, e por isso que há a necessidade dessa organela celular que a gente chama de vacúolo contrátil ou pulsátil. Ela tem dois, né? Fica bombeando, jogando água para fora. Mas isso aí é só para informação geral, porque o que interessa agora é o mecanismo de reprodução. Bom, além disso, a gente tem a poliembrionia, certo? Vários embriões. Então, a formação de vários embriões, a gente vai entender as diferenças entre a formação dos gêmeos, que é nesse último ponto aí. Mas o principal tipo de reprodução sexuada é aquele que tem fecundação, ou seja, é aquele que precisa de dois indivíduos, certo? Esses dois indivíduos com características genéticas evidentemente distintas, são diploides, que significa dizer que eles são diploides, eles apresentam um valor 2N de cromossomo. Professor, sinceramente, você não me ajudou em nada. Dizer que ele é diploide, dizer que ele é 2N, 6 por meia dúzia. Então, quando se trata desse valor diploide, quer dizer que ele tem sempre a sua carga máxima normal de DNA. Lembrando que o DNA, ele quando está na célula, ele está disperso, mas quando ele vai entrar em divisão, de um eucarioto como a gente, ele se condensa, e aí acontece a formação do que a gente chama de cromossomo. Ele está espalhado, mas aí na hora da divisão ele forma um cromossomo. Então, quando eu disser que tem tantos cromossomos, ele tem tantas moléculas longas de DNA.
Então, o indivíduo que é 2N, ele tem seu valor máximo, que é um valor par. 2, 4, 8, 16, 32, 44, 46. Então, a gente tem sempre valores pares de DNA. No caso da espécie humana, são 46 cromossomos no total, de um indivíduo adulto com sua carga cromossômica normal. Então, só que esses 23, esses 46 cromossomos, são organizados em 23 pares, eles estão sempre aos pares, que são iguais em tamanho, estrutura, que é a posição do centrômero, a presença de região satélite, que a gente chama de região do telômero, onde tem a ação de uma enzima chamada telomerase. Então, ele tem essa estrutura e genes correspondentes, podem não ser iguais, podem não corresponder à síntese de um mesmo tipo de proteína, mas eles são atuantes sobre o mesmo caráter, não definidor de uma mesma característica, de um mesmo fenótipo, como a gente vai estudar em genética, mas eles vão agir sempre na mesma, sobre a mesma estrutura, sobre o mesmo tipo ou padrão proteico que vai produzir. Então, o indivíduo que é adulto, 2N, quer dizer que ele tem um valor diploide, ele tem sempre os pares. E aí, quando vai formar o gameta, deve acontecer um fenômeno chamado de meiose. Essa meiose, gente, ela é extremamente importante. Depois, antes de iniciar a reprodução e a formação dos gametas na espécie humana, eu tenho que fazer um comentário breve, até porque vai ser importantíssimo que vocês entendam a divisão celular meiótica para compreender o fenômeno da divisão dos genes, ou seja, para entender a primeira lei da genética, a primeira lei de Mendel. Isso é extremamente importante. Não entendeu? Revisa, certo? Não entendeu? Pergunta que eu tenho que explicar de novo, não tão repetidamente, porque senão a gente fica só falando do mesmo tema e não adianta. Então, o indivíduo aqui que tem 46 cromossomos, tanto o homem quanto a mulher, eles vão ter que produzir seus gametas, mas o gameta não pode ter os 46, tá, gente? Porque tem um fenômeno da junção depois. Então, antes de juntar, primeiro tem que dividir. Então, acontece um fenômeno chamado de meiose, meiose. Vai dividir o número de cromossomos ao meio. Então, separam os pares de cromossomos. Cada indivíduo vai produzir gametas simplesmente com sua metade de cromossomo. Eles só vão ter um valor N. A gente coloca assim abreviado porque serve para qualquer espécie. Se eu colocar 46, estou falando só da espécie humana. Se eu colocar 48, estou falando de outra espécie qualquer. Se eu falar de outra, estou falando de uma espécie específica lá, e definida. Então, a gente fala 2NN porque generaliza. Indivíduos adultos 2N produzindo gametas que são N. Ou seja, os indivíduos têm sua carga máxima e os gametas só têm 50% do seu DNA. É exatamente por isso que a gente diz que nossas características, por mais que você seja mais aparentado com o pai ou com a mãe, mas nossas características são 50% paternas e 50% materno. Nosso DNA é assim. Porque na hora de formar os gametas só carregam para si ou consigo 50% dos cromossomos, tá? Que ele é dividido ao meio. Mas depois que esses gametas são produzidos, tem que ser unidos. E aí precisa da relação sexual, da cópula, que aí depende muito da variação de espécie. Mas a forma de transferir esse gameta, seja em planta, seja no mundo animal, tem que ter o contato dos dois gametas, eles vão ser atraídos quimicamente. O gameta masculino, nesse caso, a gente tem uma fecundação oogâmica, tá? Porque você tem uma célula feminina gigante, proporcionalmente falando em relação ao seu espermatozoide, a sua célula masculina. Ela vai ser grande e parada, fica só lá esperando e o do macho vai ter que vir doidinho lá para poder acontecer, permitir e provocar a fecundação, certo, gente? Então, vai ter que chegar nesse nível. Fecundou, então agora ele vai formar uma coisa chamada de zigoto, ou célula-ovo. Observe que agora já são 2N de novo. Indivíduos adultos 2N, gametas só com a metade, mas depois, quando as duas metades se juntam, aí formam uma célula só. Tá? O espermatozoide transferindo só o núcleo, tá? E o particentríolo. O restante do citoplasma é tudo materno. É importante, o Enem sempre cobra essa questão, principalmente quando vai falar das mitocôndrias, certo? Que carrega DNA próprio, tá? Que vem da linhagem sempre materna, porque o pai não passa material citoplasmático, só o núcleo e o centríolo para iniciar as primeiras divisões.
Então, está lá o zigoto formado, a partir do zigoto formado, tem o valor 2N, então tem que manter esse padrão de DNA. Para manter esse padrão de DNA, então você sofre lá, quando você era pequenininho, uma célulazinha só, unicelular ainda, então ele vai sofrer várias mitoses, mas muita mitose, viu, gente? É uma célula, você tem na vida adulta 65 trilhões, então tem que dividir para caramba aí para formar o corpo. Não só dividir para aumentar o número de células, mas também de crescer a estrutura celular. Alguns indivíduos, algumas espécies, têm, durante o desenvolvimento, um ovo que carrega uma célula ovo, né, gente? Um zigoto que carrega uma grande quantidade de material nutritivo, que a gente chama de vitelo, então ele permite o desenvolvimento até a sua fase, por exemplo, larval. O que é uma larva? Quando o indivíduo jovem apresenta grandes diferenças em relação à sua fase adulta. Esse gurizinho aqui, por exemplo, apesar da sua miniatura de tamanho, mas o padrão corporal é de um adulto, certo? Ou seja, tem braços, pernas e tal, toda a estrutura de reprodução, cabelo, cabeça. Então, a estrutura geral identifica que ele é muito semelhante com um indivíduo na fase adulta, e aí a gente não considera larva, é um indivíduo jovem. Mas se há uma diferença brutal, como, por exemplo, uma cabeça de prego que vai virar um mosquito, um indivíduo aquático respirando por brânquias, que vai virar um que respira de forma traqueal e se alimenta de sangue ou de seiva das plantas. Então, muda toda a parte física e fisiológica, inclusive. Tá? Mecanismo de nutrição, tipo de nutrição, filtração quando ele é jovem, a respiração, que é branquial, até atingir a fase adulta, que a alimentação muda e sua estrutura corporal e fisiológica muda. Então, mais independente disso, como tem aqui as duas libélulas, a larva da libélula, gente, é aquática, tá? Eu não sei se vocês sabem como é o nome vulgar dela. Então, pelo nome vulgar dela, a gente tem noção de como é que ela faz. Faz a reprodução, como tem um típico acasalamento, e depois ela fica voando sobre um lugar onde tem água e fica tocando sempre a parte abdominal traseira na água, como se ela estivesse lavando alguma coisa, certo? Não sei se vocês conhecem o nome vulgar, o nome popular da libélula. Mas aí ela vai jogando seus ovos lá na água. E surge uma coisa parecendo um besourinho, tá? Uma estrutura comprida, parece um besouro aquático, mas na verdade não é um besouro aquático, é uma libélula jovem, que tem 6 pernas, tá? Que tem estrutura para respiração branquial, se você tirar dentro da água ele morre. A alimentação dele é bem específica, então ele é extremo, evidentemente não tem asas, e aí ele vai sofrer uma metamorfose, vai passar pelo estado de lá, passar pela pupa, até fazer a metamorfose e virar uma libélulazinha. Mas independente disso, o mecanismo é o mesmo. Adultos 2N, fecundação, formação de gametas por meiose, reduzindo ao meio, fecundação e desenvolvimento. Só que uma coisa interessante que a gente vai ter que lembrar é que na meiose existe um mecanismo chamado de crossing over, que é ou permutação genética. Falar em português, porque em inglês aqui é complicado para mim. Certo? Tem gente que sente manga de mim quando eu tento falar qualquer palavra em inglês que precisa de uma pronúncia bem correta, bem bonitinha, e eu não estou nem aí. Tá? Mas aí, em português, a gente chama de permutação, certo? Em inglês nordestinês seria crossing over, certo? Mas a gente fala aí a permutação genética, que é quando, durante a divisão celular, na meiose, quando os cromossomos estão em pares, eles tocam um no outro em um determinado ponto, que a gente vai chamar de quiasma, rompe esse DNA e um pedaço de certo? Essa minha unha machucadazinha aqui, digamos que seja o cromossomo que vai trocar. Então, pegou aqui, esse pedacinho vem para cá e esse pedacinho vem para cá. Ele troca os fragmentos. Então, o cromossomo ele fica misturado. Então, a própria meiose já há mecanismos de recombinação, certo? Porque tem o crossing over, tem a permutação genética em que fragmentos do cromossomo são trocados, certo? Então, por si só, a própria formação do gameta já é um processo sexual. A partenogênese é um outro mecanismo, tá? Um mecanismo de reprodução que tem fecundação em uma parte do processo, mas observe aqui que a gente tem gênese, que é gênese, tá? Eu falta um ezinho aqui, depois eu corrijo. Partenogênese, e aí essa partenogênese, partenos significa algo que está virgem,
Então, essa reprodução é típica, por exemplo, das abelhas. A pedogênese, que é um tipo, é um subtipo, né? Uma variação da partenogênese, que acontece em moscas, é quando esses indivíduos aqui, certo? A rainha, a operária, não sei se você sabe como é que funciona a colmeia, a sociedade das abelhas. A rainha e o zangão, eles são indivíduos adultos que têm responsabilidade apenas pela reprodução. Quem cuida da colmeia são os operários, que coletam mel, tá? Que produzem mel, coletam néctar, produzem mel, e que cuida da colmeia, da defesa de uma forma geral. Mas essa rainha, observe que o tamanho da rainha é bem maior, o zangão é bem menor e os operários são as miniaturas do esquema. A diferença básica entre esses dois aqui, que são fêmeas, é em virtude da nutrição que eles tiveram ainda quando estavam no estágio de larva, tá? De desenvolvimento. E o zangão é relacionado com a forma de reprodução. Então, a abelha rainha chega num período que ela vai amadurecer sexualmente e produzir muito mais milhares de ovos. De ovos. Por qual processo? Ou sofrendo meiose, tá? Tendo crossover, tendo a permutação, tendo variação genética. E aí, essa fêmea, liberando ovos, alguns deles podem sofrer o processo normal, que é sair naquele voo nupcial, que é uma tristeza por mais que depois ele morre. Não sei se vocês conhecem essa história triste e medonha. Então, chegou lá na reprodução, no voo, ó, que negócio lindo, voo nupcial. Então, está lá no voo nupcial e o machinho vai lá empolgado e lança muito espermatozoide. Depois, coitadinho, cai, tá? Mortinho da silva. Mas aí, observe que, em alguns casos, o óvulo será fecundado pela grande, imensa maioria de espermatozoides que existe. Então, a grande maioria dos ovos serão fecundados. Quando fecunda, esse zigoto aqui, ele pode se desenvolver originando operárias, originando fêmeas. Portanto, aqui, a rainha produziu um óvulo que tem metade da carga de DNA, N, certo? No caso dela, 16. O zangão também vai produzir só metade. No caso dele, também só 16. Mas aí acontece a junção, então esse zigoto tem 32, que é o valor 2N. Então, tanto operária quanto rainha tem valor 2N. Eles são diploides. Diploides. Mas qual é a diferença entre elas? Bom, uma foi colocada num favo, que tinha só mel, e a outra que tinha geleia real. E aí, a parte nutritiva, que é extremamente rica em proteína, fez o corpo dela se desenvolver, assumindo até a capacidade de reprodução. Só que, em alguns casos, o óvulo não será fecundado por nenhum espermatozoide. Mesmo assim, quando ele é depositado lá no favo, então ele vai desenvolver e formar um novo indivíduo. Mas qual será a carga cromossômica desse novo indivíduo que é chamado de zangão? Tá? A definição do sexo nas abelhas é: fecundou é fêmea, não fecundou o óvulo é macho, certo? Então, essa partenogênese é o desenvolvimento de um óvulo não fecundado, certo? E esse óvulo não fecundado, portanto, ele só tem N cromossomos. Se essa espécie aqui, se essa fêmea tiver 32 cromossomos, seu macho lá, ele só tem 16, porque ele foi originado de um óvulo que não foi fecundado, certo? Então, isso aqui, o que é a pedogênese? É que ao invés de ser um indivíduo na fase adulta, é um indivíduo na fase larval que faz o processo, mas o mecanismo é o mesmo. Só trocaria aqui larvas, tá? Mas sem fecundação, originando o zangão. Bom, um outro mecanismo é a neotenia, que é um processo de fecundação normal, certo? Ou seja, só que os indivíduos que, na fase, tá, gente? Aqui é na fase. Os indivíduos fazem o mecanismo de reprodução ainda na fase larval, tá? Quando eu enviar esses slides, na próxima aula, quando eu revisar, eu corrijo aí esse textinho rápido. Então, que exemplo é de animal? Tem um grupo de anfíbios, tá? Que a gente chama de urodelos, tá? Que é um dos grupos dos anfíbios. Esses urodelos, uma espécie de salamandra, que, assim como qualquer sapo, né? A fase dele jovem na água, tá? Que a gente chama de girina e tal, tem brancas, tem cauda, mas na fase cauda com nadadeira, né? Para facilitar a locomoção na água. Mas aí ela tem que sofrer uma metamorfose, no caso do sapo, surgem pernas posteriores, pernas anteriores, tá? Reduz a cauda e desaparecem as brancas, aí ele tem que botar a cabecinha para fora da água para poder respirar pelos pulmões. Mas no caso
dessa mudança de forma necessita de um aumento significativo da temperatura para que ocorra um aumento da atividade enzimática. E aí floresça um novo aspecto, a nova forma desses animais. Então, tem que sofrer metamorfose por aumento de temperatura. Mas, em alguns casos, essas espécies não desenvolvem e ficam aqui com seu estágio larval. É uma salamandra, tá? Parece um lagartinho. Só que a cauda dela tem aspecto de nadadeira e aqui tem essas estruturas que são brancas. Mesmo ainda na fase larval, elas lá no ambiente aquático conseguem fazer reprodução, liberar os gametas e os gametas se encontram em meio aquático porque a fecundação é externa. Certo? Então, é uma fecundação normal, só que é uma larva que faz o processo de reprodução. A conjugação é quando há troca mútua ou doação de fragmento de DNA entre os indivíduos unicelulares. Certo? Então, esse exemplo daqui, também tem um erro aqui, tá? Nossa, quanto erro. Aqui você tem uma bactéria, que a gente vai chamar de bactéria doadora, uma bactéria que é chamada de bactéria receptora. Observe que essa doadora tem uma estruturazinha circular, que é um DNA extra, chamado plasmídio. Elas duas vão ter que se conectar por um pelo sexual, uma fímbria sexual, tá como se fosse uma escavinha aqui. E aí esse DNA, ele duplica e passa para essa bactéria, que eu vou chamar de bactéria receptora. No final do processo, tanto a bactéria doadora quanto a bactéria receptora mantém esse DNA extra. Então, ela agora poderá ser um novo doador. Ela é uma bactéria geneticamente modificada. Tá? É uma bactéria geneticamente diferente, por isso que a gente considera como reprodução. Necessitou de 2 indivíduos, mas não teve fecundação, não teve a formação de gametas. Certo? Nos paramécios é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu disse para vocês que ele tem 2 núcleos, os macro e o micro. Aí esse micronúcleo ele sofre uma meiose, certo? Reduzindo seu DNA ao meio, e ocorre uma troca de DNA mútua, certo? Então, os dois serão modificados ao final do processo, porque teve mistura genética. O último processo é a formação dos gêmeos, que também é uma fecundação normal. Qual é a diferença? Porque quando a gente tem a produção de espermatozoide que fecunda formando o óvulo, vai ter que ocorrer as mitoses. Formando células geneticamente iguais. Então, daqui para frente, todas as células são geneticamente iguais. É como minha célula da pele, com minha célula do músculo, minha célula nervosa. Se eu pegar o DNA, é o mesmo. Mas aí, durante o desenvolvimento, acontecem erros. Tá? Acontece, no caso da espécie humana, é raríssimo. Erro do processo. Porque tem que desenvolver em forma 1. Algumas espécies é um pouco mais comum, como, por exemplo, nos tatus. No tatu, fecundou ou tudo macho ou tudo fêmea, porque vai acontecer a poliembrionia. Então, esse óvulo, que é o zigoto, esse ovo, que é o zigoto, vai começar a dividir, mas aí chega um momento que esse grupo de células se separa em 2. Ele não fica grudado para formar um indivíduo, se separa em 2. E eles continuarão a sofrer a divisão até gerar 2 novos indivíduos. Como o DNA é o mesmo, não podem ter sexos diferentes. Eles são geneticamente iguais. Então, um zigoto, um óvulo, um espermatozoide. Pronto, juntou, acabou. Para cada fecundação é só um espermatozoide que tem possibilidade de juntar. Porque tem que restabelecer o número de cromossomos. 23, juntou 46. Se tiver um espermatozoide aí, estraga tudo. Se tiver uma a mais, tá? Então, uma fecundação só. Fecundou, desenvolve até formar novos indivíduos. Se ocorrer um outro erro aqui, professor, beleza, 3 indivíduos geneticamente iguais. Daqui para frente, o material genético será o mesmo, não importa qual ponto ocorreu a separação. Só que existem outros tipos de gêmeos, tá? que é os monozigóticos univitelínicos ou gêmeos idênticos. Tem um outro tipo de gêmeo que é o seguinte: a mulher ou a fêmea, ao invés de liberar um óvulo, ela libera 2, 3, 4. Isso aí é muito comum, por exemplo, nos cachorros. Libera vários óvulos. E o espermatozoide vai ser jogado em grandiosa quantidade. Então, vai ter espermatozoide suficiente para fecundar. Então, lança-se, por exemplo, 2 óvulos, nesse caso aqui, e esses 2 óvulos serão fecundados, cada um por um único espermatozoide. Bom, como aqui foi uma fecundação, é uma célula específica, única na natureza. Como aqui foi outra fecundação, é outro zigoto, outra célula única. Então, quando eles se desenvolverem, pode ser pessoas completamente diferentes, de sexos diferentes, de sexos iguais, não importa. O que vai interessar é que elas serão geneticamente diferentes, certo? Então, gêmeos dizigóticos, bivitelínico ou fraterno.
Então, nesse caso, uma fecundação, um zigoto. Esse primeiro exemplo é que é poliembrionia, que é a formação de vários embriões a partir de um único zigoto. Aqui é um caso, um erro de liberação de ovos. Na espécie humana seria erro, mas em alguns animais isso é extremamente comum, mas não é poliembrionia. Poliembrionia é a formação dos gêmeos univitelínicos, certo? Isso daqui é que é poliembrionia. Bom, da mesma forma, a gente precisa entender quais são as vantagens, ou a vantagem e a desvantagem da reprodução sexuada. A vantagem é produzir variabilidade, certo? Porque se tiver uma variação ambiental gigantesca, alguns indivíduos, pelo menos alguns indivíduos dessa espécie, poderão ser selecionados e manter a espécie viva. Tá? Se o ambiente for instável e desfavorável, é vantagem ter esse mecanismo de reprodução. No entanto, se o ambiente é muito estável, aí você misturar seria uma complicação, poderia gerar uma complicação futura, certo? Então, nesse caso, se o ambiente for estável e favorável, diluir as características parentais, ou seja, misturar as características do indivíduo que estão vivendo bem, pode gerar um filho que não tem características satisfatórias e aí prejudicar a sobrevivência da espécie, certo? Então, a gente, com isso, finaliza essa etapa da reprodução sexuada. Semana que vem a gente começa a falar sobre reprodução humana. Eu vou tentar ser mais rápido para não ficar tão extenso como esse vídeo de agora, tá? Então, de 35 minutos. Certo, gente? Então, agradeço a paciência de vocês. Vão anotando aí sempre para não acumular nenhuma das informações que eu passei. E assim que finalizar a unidade, gente, eu preciso que vocês enviem esse material para mim, para não esquecer disso, que vai valer parte da nota de vocês. Ok? Então, gente, agradeço a paciência de vocês, o tempo investido para assistir essas aulas, assistam as aulas dos outros professores, para que a perda da gente não seja tão grande. Certo? Então, agradeço a paciência, tchau e até a próxima.